por um de nós, os irmãos que são daqui da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, nesse que é o dia 13 de setembro, um dia ensolarado, um dia quente e um dia que no calendário internacional é dedicado essa data para um evento especial, o evento chamado e promovido pelo Ministério Portas Abertas, chamado de Domingo da Igreja Perseguida. Desde já, nossa saudação, nosso agradecimento por estarem conosco, nos acompanhando nesse estudo, logo agora pela manhã, onde estaremos tendo uma contextualização do que é o ministério, do que é a Igreja Perseguida espalhada em todo o planeta. E também nosso agradecimento por você nos permitir virtualmente entrar no seu lar e agora está aí junto contigo, tomando o teu cafezinho. Desde já nosso abraço, nosso agradecimento, e que seja um momento de edificação e de comunhão do povo de Deus. Estamos aqui também já segundo a autorização da vigilância das autoridades, a vigilância sanitária, as demais autoridades, fazendo cultos pela manhã, aos domingos, presencialmente e também online, para que você possa estar nos acompanhando. Vamos ouvir então o toque do shofar, que simbolicamente nos remete aqui nesse momento de reverência, nesse momento de reflexão, de autorreflexão, nos remete à presença do nosso Deus aqui em nosso lugar. Que nós possamos estar agora meditando pessoalmente em nosso lugar, fazendo essa pausa para ouvir a Deus e falar com Ele. Amém. Eu te convido agora a me acompanhar nessa oração. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais um dia na tua presença, Senhor. Se não fosse pelas tuas misericórdias a se renovarem a cada manhã sobre as nossas vidas, seríamos consumidos pelos nossos pecados e talvez sequer estaríamos aqui respirando o fôlego da vida que vem de ti. Por isso nós te somos gratos, Pai, também pela oportunidade, pelo prazer também de estarmos aqui reunidos como teu povo, num país onde a perseguição ainda é atenuada perto daquilo que nós estaremos sendo lembrados nesta manhã, quando tantas nações, mundo afora, muitos servos, filhos do Deus Altíssimo, são mesmo proibidos de se reunirem, de falarem que são cristãos e de terem uma Bíblia. Ó Deus, receba de nós a gratidão por esse privilégio. Receba de nós também a gratidão porque a tua palavra nessa manhã nos provocará, nos impulsionará uma vez mais a cumprirmos aquilo para o qual fomos enviados pelo Senhor Jesus. Possamos ousadamente confiar, depender de Ti tão somente. E, Pai, na nossa parte, cumprir
aquilo para o qual nós fomos chamados, que é sermos testemunhas de Cristo Jesus, o único e suficiente Senhor e Salvador para toda a terra. Possamos assim crer e também assim viver no dia a dia. Desde já, elevamos nossos corações a Ti em clamor por essas nações. Que venha, Pai, o renovo da fé do Senhor em cada coração, que venha e continue a vir a providência divina sobre cada cristão, seja qual for a circunstância, ali onde eles estiverem, em que situação estiverem, e que situações estiverem enfrentando, que eles sintam, Pai, a direção do Senhor, o seu cuidado, o seu zelo. E que irmãos, nossos irmãos, que o Senhor tiver preparado, estejam prontos, aptos, com os corações fervorosos, firmes e convictos, de também participarem, se engajarem no socorro e no fortalecimento da igreja perseguida em todo o planeta. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, esse é o domingo da igreja perseguida. E esse domingo da igreja perseguida, ele é uma iniciativa do Ministério Portas Abertas, cujo lema é servindo cristãos perseguidos. Nós, certamente, em nossa caminhada cristã, conhecemos textos, ouvimos textos, a exemplo daquele no Novo Testamento que ensina que no mundo, o próprio Senhor Jesus ensinou, no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco. E Ele está. Ele deixou o Auxiliador, o Consolador, o seu Santo Espírito, que habita em nós e nos amolda conforme o caráter, o padrão do nosso próprio Senhor e Salvador. Mas que dimensão tem essa palavra? No mundo teremos aflições. O que seria aflições para nós? Muito pouco, perto do que nós estaremos aqui sendo lembrados do que verdadeiramente irmãos em Cristo Jesus têm sentido na própria pele tamanha aflição, inclusive com risco, e em várias ocasiões isso acontece, com risco de morte. Então, meu querido, minha querida, eu queria lembrar, antes de mais nada, alguns textos na nossa mente. O primeiro deles, já até compartilhei no grupo do WhatsApp na igreja, diz lá em João 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A perseguição, conforme o texto mostra, sempre vai ser realizada pelo inimigo das nossas almas. Mas a nossa certeza, a nossa esperança é aquela que o próprio Senhor Jesus estabeleceu e cumpre para todo aquele que nele crê. Obrigado, irmã, pela água. João 3,16 também mostra a que Jesus veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos. E às vezes nós, homens falhos, limitados como somos, temos até preconceito acerca de quem, entre aspas, mereceria ou seria digno de ouvir a palavra do Senhor. A palavra é muito clara, é para todas as nações, toda a criação. Amém? E finalmente, nessa introdução, Salmos 133, do verso 1 ao verso 3, é um texto também que precisa ganhar uma dimensão ainda maior na nossa caminhada como servo, filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. É o salmo onde o salmista diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então nós temos a chave, a fé em Cristo Jesus. Ele já pagou o maior, o mais alto de todos os preços. Nós temos o caminho, a verdade, a vida. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. A sua igreja é o corpo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E quando a igreja vive em comunhão, ou seja, em união uns com os outros, e na unidade da fé de Cristo Jesus, ela precisa entender que estar em união e comunhão não é apenas nos momentos mais alegres, nos momentos mais, entre aspas, felizes ao padrão humano, mas sim estar junto, em compaixão, chorando, orando, clamando por aqueles que estão longe da salvação e aqueles que já são salvos e que têm sofrido muito na face da terra. Amém? Então, o Ministério Portas Abertas, podemos avançar, meu querido? Ele já tem cerca de 65 anos servindo a família da fé. O fundador desse movimento é conhecido como irmão André. Lá por volta de 1955, ele teve uma experiência viajando e visitando um país ali da cortina de ferro, assim conhecida na história, um país comunista. E lá ele se deparou com uma realidade de, na sua primeira viagem missionária, portanto, conhecer uma igreja que resistia, mas não tinha acesso a Bíblias. Em 1955, não estou falando de hoje em dia, já naquele tempo, irmãos nossos eram proibidos de terem acesso a Bíblias. E aí ele se deparou com a responsabilidade da igreja de fortalecer esses irmãos. E a partir daquele ano de 1955, começou a contrabandear Bíblias para países que estavam atrás da chamada, como eu mencionei anteriormente, cortina de ferro no leste europeu, governados por um regime comunista. A cortina de ferro caiu, amém? Boa parte daqueles países já há uma tolerância maior ao cristianismo, mas nós sabemos, a bem da verdade, inclusive em países fora do leste europeu, até aqui bem pertinho, há inúmeras tentativas e perseguições, no sentido até de caminhar para a proibição da confissão de fé em Cristo Jesus. Mas, amados, o ministério nos leva à verdade de que é para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a igreja existe. Apoiar os nossos irmãos para serem os nossos braços lá nos lugares mais distantes, mais restritos, de alcançarem vidas proclamando a palavra de Deus. Agora eles precisam desse apoio. Ocasiões que eles não têm sequer Bíblia, ou sequer podem declarar na família ou publicamente a sua fé, sob pena de perder inclusive os direitos na sociedade. Inclusive os direitos. Não estamos falando apenas do porvir. A palavra de Deus mostra, está lá em Apocalipse, várias profecias no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus declarando sobre os dias difíceis que enfrentaríamos, mas perto do que virá pela frente, isso ainda é pouco, mas para nós humanos, limitados como somos, carne e osso como somos, a perseguição dói, e dói na pele dos nossos irmãos. Não podemos passar alheios a essa realidade. Então, esse ministério foi criado há cerca de 65 anos. A gente tem aí um vídeo nesse link onde está a palavra servindo, sublinhado,
vocês vão agora acompanhar comigo o próprio irmão. Não, volta para o primeiro slide, por favor. Primeiro slide. Ah, já foi direto para aí, né? Tudo bem, vamos avançando. Ali, em servindo, tem um link, não tem? Não tem um link, não tem problema. É o nosso irmão André falando exatamente isso daqui que eu comentei com vocês, tá? A origem, a história, o contexto dessa missão, dessa responsabilidade de fortalecer e socorrer o corpo de Cristo em toda a face da terra. E o movimento tem esse nome de portas abertas, de maneira a abrir as portas para todos aqueles que querem congregar, todos aqueles que querem edificar, ser edificados na palavra de Deus. A responsabilidade lá para cá só fez aumentar, porque se formalmente não temos mais uma cortina de ferro, no dia de hoje, o Domingo da Igreja Perseguida, que é uma data específica do Ministério Portas Abertas, ele vem tratar dos países onde ex-muçulmanos, portanto, convertidos ao cristianismo, têm enfrentado lutas tremendas na sua caminhada. Vocês observam, pode avançar para o próximo slide, por favor, querido. Mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Rapidinho aqui pensando, quantos brasileiros nós somos segundo as estatísticas do IBGE, as mais recentes? Vocês lembram? 210 milhões, não é assim? Então acrescenta mais 50 aí, você vai ter a dimensão, isso do que se pode catalogar. Porque muita gente sequer tem a chance de dizer que sofre essa perseguição. Seja porque morreu antes, foi assassinado, ou porque não tem condição de declarar isso para o Ministério Portas Abertas ou outros ministérios que monitoram aquela realidade, ok? Então, mais de 260 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo e sofrem várias formas de restrição, até mesmo de declarar essa fé. O nome de Jesus sendo pronunciado, para quem está naquela realidade, é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de ser martirizado. Então, quando a gente pensa em perseguição, e fica aqui na nossa realidade, a começar por mim, poxa, as aflições que eu sofro, quais são as aflições? A aflição é ouvir na mídia falando mal de crente, né? Toda hora falando de pastor, falando de igreja. Ah, é porque eu estou desempregado. Ah, é porque eu rompi com a minha noiva. Ah, é porque no trabalho eu sou perseguido, ou na vizinhança. Olha a dimensão do que a gente está falando aqui. E aqui a gente só está falando de ex-muçulmanos. Se de ex-muçulmanos nós temos 260 milhões, imaginemos no restante dos países. Aqui a gente só está falando de uma parte dos países onde há a perseguição. Ok? Então, deu para você ter uma ideia? O Brasil já é muita coisa, não é? 210 milhões nós somos. Então, botemos mais 50, minimamente falando, e nós temos a dimensão do que vem a ser o tamanho da perseguição. Vocês vão ver por aí o que significa ser ex-muçulmano, tá? Primeiro, muçulmano. Muçulmano é aquele que segue o islamismo, ok? Segue o islamismo, que é uma religião fundada por Maomé lá no século VII. O livro que eles seguem no islamismo é o Alcorão, desculpem. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê lá que Abrão, né, tentando dar uma forcinha para o Senhor, impulsionado por sua esposa,
aguardando o filho da promessa, né? Ele acabou, estimulado por sua esposa, indo se deitar com quem? Com a serva da sua esposa, a serva da família. Dali daquele pecado, dali daquela tentativa humana de querer dar um jeitinho de ajudar a Deus, nasceu quem? Ismael. Deus teve piedade, Deus teve misericórdia de Agar, que foi expulsa, sua mãe, para o deserto junto com o filho, expulsos ali pela esposa, né, do pai das nações, e que iria morrer à míngua, com sede. Deus teve misericórdia e preservou a vida deles. Entretanto, todo pecado tem consequência. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E desde então, nós temos essa realidade aí, né? Do filho da promessa que veio depois, no tempo certo, no tempo de Deus, né? Israel, e temos Ismael, que foi expulso, ok? E que deu origem a um povo. Povo esse que desde a origem ali vive em rusga, em conflito. E a partir daí, muito humanismo em cima, a coisa só fez piorar. E aí a gente chega nessa fé. São duas fés monoteístas, declaram seguirem o mesmo Deus, né? O povo de Ismael declara a fé em Alá e declara que o profeta, o último profeta, é Maomé. O povo judeu declara sua fé em Yahvé. E nós que somos cristianismos, temos esse mesmo Deus, porém nós entendemos e conhecemos a revelação do que está na própria palavra, prometida inclusive a Abraão, que é o pai em comum das três fés. E a nossa fé se completou em Cristo Jesus. Portanto, o Pai, o Filho, que é o Deus encarnado, que aqui esteve conosco, e a seguir, quando o Filho foi crucificado, ressuscitou, depois subiu para a glória, e lá em Pentecostes, tudo isso conforme a profecia declarava, tá? O Espírito de Deus, que é a terceira faceta desse Deus, que é 3 em 1. É difícil da gente entender com o entendimento humano, mas isso o Senhor nos explica, Ele nos explicará, amém? Só para dar a dimensão histórica da coisa. O cristão, ele não persegue outros. E se por algum equívoco está perseguindo, em nome de Jesus, pare com isso. O cristianismo veio para trazer vida, não morte. Ao passo que nós vemos a religião, com todo respeito, devemos respeitar as religiões, não devemos aqui ficar julgando as pessoas, mas nós precisamos entender o que a palavra nos diz a esse respeito. Jesus não veio pregar religião, ele veio pregar uma forma, um estilo de viver. Ele não veio revogar as leis prometidas e dadas a Moisés, nem a promessa feita a Abraão. Mas ele veio dar vida a tudo isso, para que nós pudéssemos botar em prática. E ele disse, confirmando o que o Senhor já tinha prometido a Abraão, que todas as nações seriam alcançadas por essa palavra de salvação. Amém? Então, muçulmano é quem é desse braço lá de Ismael. Ok? O islamismo vem dali. O livro que eles seguem é o Alcorão. Os muçulmanos têm também 5 pilares do islamismo. Tá? A Shanada, não existe
nenhum Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. Isso que declara, tá? A Shahada, melhor dizendo, desculpem. Salat é orar 5 vezes ao dia em direção a Meca. Não sei se vocês já conheceram alguém, eu tive a oportunidade lá em 1996, fazendo um curso de inglês, a cada mês a gente ficava no alojamento e tinha um colega novo de alojamento, né? Então, o primeiro que eu tive era japonês é politeísta, né? Mas ele ali praticava a sua fé quase que secretamente, eu não sabia, não via nada, não tinha nem noção qual a religião dele, mas eu conhecia pela história. No segundo mês eu tive um colega que era de origem muçulmana e dava a hora certa, são 5 vezes ao dia. A hora certa, ele pegava o seu paninho, uma espécie de uma toalha, um pano especial, botava lá na posição, na direção para Meca, e a gente dentro do quarto. Eu ficava, como é que eles sabem, né? Eles sabem. Desde a infância, eles sabem onde é a direção de Meca, que é a cidade sagrada, né? 5 vezes ao dia, estando eu ali ou não, a televisão ligada ou não, se ele estivesse na sala de aula, ele tinha que sair da sala de aula, ele fazia uma outra turma diferente da minha, ele saía da sala de aula para ir lá, reverentemente, cumprir a salat. Então, essa é outra característica. A outra é zakat, que é doar 2,5% da renda para os mais pobres. Observem que tudo que leva humanismo sempre tem alguma ponte, algum contato com necessidades humanas. Por isso que o discurso, né, inicialmente é bom. Se cuida das necessidades das pessoas. 2,5% da renda é destinado para isso, ok? De todo muçulmano. Saum, que é a prática do jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. Você já deve ter ouvido falar, a mídia sempre dá amplo conhecimento, né, sobre esse período do ano em que todo muçulmano que segue o islamismo, porque tem muçulmano que não segue, são os ex-muçulmanos que são os cristãos, mas todo muçulmano que segue o islamismo, ele precisa cumprir esse jejum de um período longo, eles não podem comer nada, e ficam fiscalizando, prestando atenção se alguém está jejuando ou deixando de jejuar. Esse é um dos desafios para os cristãos. Eles sofrem perseguição naquelas regiões onde se pratica isso, porque eles não fazem o Ramadã. Eles fazem o jejum cristão em outros momentos, mas não ali como uma obrigatoriedade, ok? E por fim, a outra rotina que eles fazem é o Hajj, que é visitar Meca uma vez na vida, desde que tenham condições para isso. O sonho deles é ir para Meca, vocês já devem ter visto. Também ali nesse período, existe uma pedra negra, né, que fica no centro de uma determinada localidade, uma espécie de um pátio grande lá, e as pessoas ficam andando em volta, multidões e multidões andando em volta, e o sonho é tocar naquela pedra, né? Então, quem tem recurso, vai pelo menos uma vez na vida para Meca para fazer isso. Isso é ser muçulmano seguindo verdadeiramente o islamismo, porque a gente sabe que tem muita gente hoje, o relativismo, o pós-modernismo afeta todas as religiões, não apenas o cristianismo, né? Por exemplo, esse colega que eu tive, ele fazia fidedignamente, né, as 5 orações, mas no final do dia, ali, já cumprida a 5ª oração, ele saía com os amigos dele para ir tomar cerveja. Então, percebam vocês, né, que as coisas são relativizadas em todo canto da terra. Mas, enfim, o que é o cristão ex-muçulmano? É alguém que nasceu em um contexto islâmico, mas reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, abandonou essa religião de berço,
ok? E aí é um problema sério porque ele tem uma identidade, é algo além da religião, uma identidade cultural daquele povo ou daqueles povos. Como, né, você da noite para o dia vai dizer para seus amigos, para seus vizinhos, primeiro para sua família, que você não é mais muçulmano. Ser muçulmano é uma identidade da família. Seguir o Islão é uma identidade da família. Então, ele abandona isso porque, ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não há compatibilidade. Aí a gente começa a ganhar a dimensão de que, lembra quando aquele jovem foi falar com Jesus e disse que já fazia tudo, né? Dava coisas aos pobres, né? Seguia a lei de Moisés, era uma pessoa justa. O que ele precisava fazer para ser salvo? Aí Jesus falou para ele, ó, abandona tudo, deixa tudo agora, vende tudo, dá para os pobres e me siga. Ali parece algo tão distante, né, da nossa realidade, mas é exatamente isso que acontece com um muçulmano que ousa dizer e confessar que Jesus, Isa, né, é seu Senhor e seu Salvador. Então, passa para esse contexto de abandono à religião e costumes islâmicos. E aí, desde esse momento, ele é perseguido o tempo todo por causa da sua fé. Tá? Então, a gente está falando desse tipo de pessoa, ex-muçulmano convertido ao cristianismo. Tá? Então, pode, por favor, querido. Então, dos mais de 260 milhões que nós vimos aqui, perseguidos no mundo, a maior parte é de ex-muçulmanos. Olha o tamanho do desafio. O islamismo só vem crescendo no mundo todo. Mas lembra o texto que eu li, de João 10:10, né? Da perseguição, né? O papel que Satanás tem nisso, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus fala o quê? Que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, como temos estudado nos domingos anteriores, fizemos essa pausa para o dia da igreja perseguida, em Atos, à medida que a igreja avançava e eram acrescentados irmãos à igreja, o que acontecia lá fora? Perseguição. Então, o islamismo também cresce. Eles fazem missões. Eles tomaram o sudeste da Ásia, o norte da África, a África subsaariana. Depois você dá uma olhadinha no mapa para você saber o tamanho do que é isso. Mas hoje eles também estão em vários países da Europa, dizendo que Alá é Deus, dizendo que Maomé é o profeta, ok? E cuidando das necessidades das pessoas. Inclusive já há notícias aqui no Brasil. A gente já sabe ali ao sul, né? E até porque eles tiveram alguma colônia ali no Paraguai. Isso a gente toma conhecimento muitos anos depois, né? Mas é o que se conhece, né? E hoje também já no Nordeste brasileiro. Eles têm a estratégia, enviam missionários. No Nordeste brasileiro, como vários outros lugares do Brasil, nós sabemos que tem carência, tem necessidade, tem miséria, né? Inclusive no estado do Rio de Janeiro, mas aqui para falar da realidade do islamismo avançando. Tem mesquitas no Sudeste. No Nordeste, eles chegam, conhecem as carências das famílias, que são muito semelhantes às carências dos países de origem, e lá oferecem, já ouvimos isso aqui, missionário declarando aqui para a gente, apoio, suporte às famílias em troca dos seus filhos ou das suas filhas. Então aí, vejam vocês, entrando através da família, a fé vai crescendo e vai avançando. Mas, gente, na Europa, isso está muito forte. Por isso que a gente observa que
aqui tratando apenas dos cristãos perseguidos. A maior parte deles, a maior parte dos 260 milhões, que é o Brasil um pouquinho mais, a gente está falando aí de país que tem a influência do islamismo. Ok? Pode avançar para o próximo, por favor, querido. Nesse próximo tem um vídeo. Aí para você não aparece, né? Mas eu quero passar para você o primeiro vídeo. Um breve vídeo aí de 3 minutos e 50 segundos, tá? Que vai mostrar exatamente essa realidade da perseguição aos cristãos na face da terra. Você conseguiu pegar aí o vídeo que está aí no Drive da Lucy? Ele tem 3 minutos e 50 segundos. Deixa eu ver aqui Os irmãos que estão nos acompanhando na internet também podem depois pesquisar no site Portas Abertas, tá? Deixa eu ver aqui. Os cristãos ex-muçulmanos. Consegue? A gente vai assistir agora. Acompanhe, por favor, a realidade dos cristãos ex-muçulmanos. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime.
os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Amém. 50. Dos 50, quantos que ele falou? 36, alguma coisa assim, se eu não me falha a memória, né? É esse contingente que a gente está falando. Obrigado. Passa para o próximo slide, por gentileza. Então, o texto que está lá em Coríntios, né? 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: portanto, se alguém em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Todo muçulmano, como nosso irmão acabou de falar ali do ministério Portas Abertas, que se converte, faz a um alto preço. A gente vai ver que tipo de preço, que tipo de situação é essa. No próximo clipe, você vai colocar, por favor, da Etiópia, tá? Ele acontece no leste da África. Vocês vão ouvir um jovem narrando o que aconteceu com ele à medida que ele conheceu e confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A perseguição é difícil. Você é separado da sua família, você se sente triste e sem esperança. A Etiópia é um destino popular entre turistas que são atraídos pelas montanhas, vales e diversas paisagens bonitas. Mas viver em uma terra seca e bruta como essa, muitas vezes pode ser difícil, especialmente se você é abandonado pela sua família e o resto da comunidade. Isso aconteceu com Khalid. Ele nasceu em uma família muçulmana, mas encontrou a Jesus e se converteu. É muito difícil para um muçulmano vir a Cristo, porque no islamismo é pregado que Jesus é somente um homem e no cristianismo ele é o Senhor. Eu mesmo acreditava que o cristianismo era uma grande mentira, porque ele não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Como pode um Deus vir à Terra, nascer como homem e nos salvar? Por que ele não poderia nos salvar do céu? Meus parentes são muçulmanos e oram 5 vezes ao dia. Quando entendi quem é Jesus e o aceitei como Senhor e Salvador, parei de orar com eles. Então fui acusado de profanar a cultura, a tradição, a família e a fé. Eles me negaram comida e abrigo e me expulsaram de casa e até me ameaçaram de morte. Graças aos cristãos daquela área, eu sobrevivi. Eu me senti mal por muito tempo, mas fiz amizades com os cristãos da área, que me acolheram, me alimentaram e me deram abrigo. Na África, se a sua família abandona você, é muito difícil sobreviver sozinho. O que me fortaleceu foi a palavra de Deus, que fala: eu não te abandonarei. Com isso em mente, deixei tudo para trás, mesmo que isso me trouxesse certa infelicidade. Khalid se casou e mudou para um lugar seguro para ele e sua família. Seus amigos cristãos os ajudaram. É difícil sobreviver sem trabalho, mas ninguém me dava oportunidade. Alguns cristãos me ajudavam com roupa e comida.
Com a ajuda da Portas Abertas, a igreja local foi capaz de ajudá-lo a abrir um mercado local. Ele é um ótimo comerciante. Com os lucros obtidos, ele conseguiu expandir a loja. E hoje, ele consegue sustentar a própria família e conseguiu alugar um pedaço de terra para cultivar cebolas e milho. Khalid se tornou um empresário e emprega algumas pessoas nessa fazenda. Isso tudo começou a partir da ajuda socioeconômica da Portas Abertas. A ajuda da família da fé trouxe mudanças para minha vida. Eu consegui fazer testes para conseguir melhor lucro com meu negócio. Tenho um bom relacionamento com os fornecedores e o número de fregueses continua crescendo. O mercado está expandindo. Consegui comprar uma TV, uma geladeira e um fogão. Eu posso sustentar a minha família, graças a Deus. E aqueles parentes que me odiavam, às vezes vêm me visitar. Eles conseguiram me perdoar e eu também. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Khalid é um dos muitos cristãos do leste da África que a Portas Abertas ajuda. Quando são abandonados pela família, muitos enfrentam desafios para sobreviver. Mas o nosso suporte ajuda a mantê-los firmes. Então vejam vocês, né? Se o islamismo cresce, se a apostasia cresce, se tanta diversidade, tanta dificuldade no mundo, e o próprio Senhor Jesus já tinha nos advertido a esse respeito, cresce, ou seja, as aflições crescem e elas vêm. Se você ainda não passou por alguma delas, cedo ou tarde ela virá. Porque se a gente é igreja, se a gente é cristão, se a gente é de Jesus, é natural a gente passar por isso. Cresce muito mais, por outro lado, a fé em Cristo Jesus. O ministério cumpre o papel que é destinado à igreja, né? Fortalecer a fé, orar, cuidar, ali dar recursos até de bíblias em algumas situações, em outras é treinamento, discipulado, porque há lugares onde eles não podem nem se reunir como nós estamos fazendo aqui agora. E no Brasil nós podemos e muitas vezes não queremos. Dói, né? Eles querem se reunir. Em algumas situações existem até igrejas de famílias que em gerações são cristãs, mas que oprimidas ali por aquele controle social, controle de governantes que tiram até o direito, se alguém publicamente diz que é crente, a fé cresce combalida, sem um alicerce, né, forte. E aí se faz atitudes que não são de cristãos, preconceito, né? Por exemplo, um muçulmano que se converte, na realidade desses países onde já há cristãos, há inclusive igrejas que os estados, ou seja, os governos permitem e chamam de igrejas abertas, ou seja, institucionalmente o Estado aceita a existência daquela igreja, aceita o cristianismo, mas o cristianismo não pode ser pregado para o islão, para o muçulmano. Só pode ser pregado para quem já é, em gerações de famílias, cristãos. Então, existe uma desconfiança, né? Assim como aqui, quando a gente vê um noticiário na TV, no jornal, na rádio, e fala em muçulmano, o que é que vem primeiro na nossa mente? O que é que vem primeiro na sua mente? Sejamos sinceros. Terrorismo, guerra, essa é a mensagem que a mídia dissemina. Mas lá tem muita gente que quer primeiro sair disso, e tem também aqueles que já negaram isso e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E esses não são ouvidos. A mídia não manda para fora da região, e aí não chega aqui na nossa TV, no nosso jornal. Quando a gente ouve falar desses países, é só desgraça, e só tem terrorista. Então imaginem vocês, aqueles que têm a permissão do Estado para terem igrejas institucionais que se reúnem, que leem a Bíblia, podem comprar material cristão, né, importado, inclusive. Quando eles ouvem falar de alguém que é muçulmano desde de nascimento, avô era, seu tetravô, todo mundo sempre foi, até chegar em Israel, né?
Quando houve que um deles se converteu, então há uma barreira, há um preconceito. Mas por quê? Por falta de entendimento, de discipulado. E também, de certa forma, acontece aqui no Ocidente, né? Quanta gente hoje é muito na moda você dizer que é crente, ficou até legal, né? Abre portas, né? Mas na hora que você começa a praticar o cristianismo, as pessoas torcem o nariz, né? Mas, irmãos, próximo slide, por favor. Islamismo é o maior desafio para a igreja, já que dos 50 países daquela lista mundial de perseguição, eu falei 36, já estão em 2020 em 37. 37 de maioria muçulmana. Então, olha o tamanho do desafio, né? Nosso, seu, meu, de nos engajarmos nesse trabalho. Próximo, por favor, meu querido. Só que a boa notícia, que é escondida, né, a 7 chaves, é de que o cristianismo avança lá no berço do Islã, né? Avança e avança a passos largos. Em todos os países da Península Arábica, há grupos de cristãos locais que se reúnem em absoluto sigilo. Aqui são cristãos. Você olha assim, talvez no primeiro momento, até porque a gente foi ensinado pela mídia, né? Com esses trajes, com esses costumes, são só muçulmanos, mas são muçulmanos ali, talvez, sendo discipulados, né? Por cristãos. Olha que coisa fantástica. Se há perseguição, e ela tem a sua importância, a gente precisa se importar com isso, saibamos que, assim como lá em havia perseguição, cristãos morriam, né? Eram assassinados, expulsos das suas casas, né? Da mesma forma que lá aconteceu, a igreja de Cristo Jesus cresce e avança. Nada pode segurar a igreja de Jesus. Amém? Próximo, por favor. A perseguição aos cristãos no norte da África tem diferentes faces. No norte da África, cristãos como Aizá pagam um alto preço pela fidelidade a Cristo. A gente viu o testemunho anterior de alguém que vive no leste da África, né? Um jovem que foi expulso de casa, perdeu tudo. Existe um outro testemunho, oportunamente vocês vão conhecer, de Ibrahim, que é um argeliano, ok? Que até os seus filhos e esposa foram tirados dele. Mas eles são firmes em seu propósito de seguirem e servirem a Jesus. Assim como no testemunho anterior, a gente viu a ajuda da igreja, do Ministério Portas Abertas, foi em discipulado, treinamento, para que ele se desenvolvesse, amadurecesse em sua fé, mas também houve uma ajuda socioeconômica. A necessidade dele era sobrevivência. A igreja ajudou, deu roupas, deu alimentos e também o estimulou a desenvolver uma atividade de subsistência, uma atividade econômica. E aí vocês vejam, quem prestou atenção no depoimento dele, até aqueles que eram sua família, que o odiavam lá atrás, agora vêm visitá-lo. E ele, de alguém que não tinha nada, agora emprega a gente. Olha que coisa incrível, né? Porque ele empregando irmãos africanos, ele pode inclusive receber ali como empregados e parceiros muçulmanos, que vão ser alcançados pela fé. Amém? Então agora vamos ver o depoimento do norte da África, por favor, para a gente ter uma ideia das realidades do norte da África. Norte da África ali, Egito, né? Mais ao extremo ali, em direção da Europa. Tem um vídeo? Isso. Ele insistiu. Você é muçulmana? Ainda segue o Islã? Eu respondi não. Essa é a Aizá.
ele começou a me ameaçar de morte. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Minha irmã, que estava grávida na época, ficou muito brava e me bateu. Minha mãe tentou quebrar os meus óculos, dizendo: "Não quero mais que você enxergue. Você está lendo o livro errado." Eu lembro bem que o meu irmão também me prendeu em casa e ele não deixou que eu estudasse. Por conta da opressão que sentem daqueles à sua volta, cristãos ex-muçulmanos tunisianos mantêm o cristianismo em segredo. Como punição, muitas cristãs ex-muçulmanas são trancadas em casa, assim que descoberto que elas seguem a Cristo. Maysan passou por um longo tempo trancada em casa, foi ameaçada de morte e, enfim, foi expulsa. Certo dia, meu irmão mais velho chegou e disse: "Escuta uma coisa, você tem duas opções. A primeira, voltar a ser muçulmana e continuar em casa. Ou, se quiser, continuar cristã. Porém, não terá mais lugar aqui nesta casa." Apesar da perseguição, os nossos irmãos estão dispostos a sacrificar tudo por aquele que os amou primeiro, até mesmo a família. Depois ele me perguntou: "Você crê em Maomé?" Eu respondi: "Não." E ele me disse: "Tire seus óculos." Respondi: "Não é necessário, pode me bater assim mesmo." Eu tirei os óculos e ele tentou me bater. A mão dele parou aqui, o seu joelho parou aqui, e ele não conseguia me bater. Ele disse que queria fazer isso, mas ele não conseguia. Então falei que queria fazer uma coisa. Eu lembro que eu levantei e abracei ele. Ao fazer isso, ele pensou que eu tinha voltado a ser muçulmana. Porém, não entendeu que eu amo a minha família, independente do que eles façam, independente do que eles digam, eu os perdoo. E apesar de suas ações, eu os amo, sem me importar com o que pensam de mim, mesmo que achem que eu sou má, eu os amo porque é justamente por amor que Jesus morreu naquela cruz. E eu sigo a esse Deus de amor. Com o apoio da igreja local, a Portas Abertas trabalha para que cristãos perseguidos como Maysan sejam alcançados pela família da fé. Mesmo que a nossa família não nos queira mais e nos rejeite, nós descansamos ao saber que a igreja é a nossa família, nossa casa, nosso refúgio. Nossa verdadeira família é a igreja. E é muito importante sabermos que a nossa família espiritual, ela é muito mais importante do que tudo, sabe? E isso nos fortalece bastante, ainda mais nós que somos jovens. E eu deixo para vocês um pedido, sabe? Por favor, orem para que a Tunísia construa uma igreja para jovens mulheres que são rejeitadas, que nós possamos abraçar essas pessoas, que possamos aconselhá-las e dar apoio em seu crescimento enquanto elas recebem a cura. Precisamos de oração para que a igreja cresça e seja luz para nossos irmãos. Nossos irmãos e irmãs do norte da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. Eu creio que Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele, toda a minha vida é dedicada a provar isso, que o cristianismo é a verdade, sabe? Ser um soldado significa sacrificar minha vida. Ser um verdadeiro soldado, sabe? É defender essa causa e provar para todas as pessoas que esse é o caminho de Deus. Eu acredito que todos nós somos um vaso de cristal e que Deus nos fez desta forma. Mas quando Adão e Eva pecaram, esse vaso de cristal quebrou e, para ser restaurado, precisa passar pelo fogo, porque não é fácil reconstruí-lo. Nós somos assim, exatamente assim.
necessitamos passar por tentações e momentos difíceis para voltarmos fortes e também para sermos transformados pelo poder de Deus. E eu, sinceramente, quero isso para a minha vida. Igreja perseguida precisa de ajuda para continuar sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. E você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa da fé em Jesus. Saiba como. www.portasabertas.org.br. Isso aí. A gente vai agora lá para o slide de número 15, por favor. Onde encontrar, essa esperança? Vocês estão vendo e ouvindo alguns poucos testemunhos. Há inúmeros outros, tá? Especialmente as mulheres sofrem ainda mais. Todos sabemos que naquela cultura a mulher é relegada talvez ao terceiro plano, se é que tem algum plano que a mulher recebe algum tratamento digno, né? Mas imaginemos as mulheres que se convertem. Vários testemunhos de sequestro, as famílias sequestram, entregam a homens humanos para se casarem. Não importa se já tem família ou são isoladas, não podem sequer ficar na casa das famílias, não fica nem comida, nem roupa, nem nada para essas pessoas. Amados, porém, a esperança vem quando temos a palavra de Deus tomando forma na vida de uma pessoa. Essa é a realidade que a gente está vendo no testemunho desses irmãos. Vocês ouviram bem o pedido dela, da Aisa? Que nós oremos para que haja igrejas ali no seu país onde as mulheres possam se reunir. Olha que coisa tremenda, né? Então, que nós possamos estar acompanhando e fortalecendo a fé dos irmãos, também orando por eles. Mas um comentário apenas aqui sobre, já que o islamismo tem alguma coisa, na sua origem, na sua essência, tem pontes com a fé de Abraão e com o cristianismo, testemunhos de jovens mostram que eles, desde a sua infância, são instruídos no Alcorão. No Alcorão, qualquer um que tiver a curiosidade de entender quem é Jesus já tem um ponto de partida. Porque o Alcorão fala de Jesus. Jesus tem um nome ali em árabe que é Isa ou Issa, eu creio que seja Isa. Quem sabe um dia a gente vai ouvir um árabe falando, A gente até recebeu aqui muçulmano, mas eu não lembro da pronúncia que ele falou, pedindo ajuda para a gente aqui, algum ano passado, tá? Um dia que os jovens estavam aí reunidos. Mas eles entendem, conforme está escrito no Alcorão, que Jesus, que foi um homem, virá para matar Satanás, julgar todas as pessoas e matar os porcos, que é uma metáfora que eles usam, que significa destruir todos os imorais. O detalhe, quem são os imorais? Todo aquele que não é muçulmano, todo aquele que não confessa o islamismo. Então vejam vocês, como parte, de algo que é verdadeiro, que Jesus vai voltar, está no Alcorão. Só que eles não ficam falando isso publicamente. Mas olha como deriva para algo terrível, escravizante, e até que tira vidas, oprime vidas. O Alcorão, então, diz que somente Alá pode julgar as pessoas. A Bíblia mostra que Jesus vai voltar e também vai voltar para o julgamento, não é assim? Aqui eles já tiram Jesus da história. Alá pode julgar as pessoas e que Maomé é o último profeta. E esse jovem, lendo isso, ele teve uma dúvida. Então por que Isa virá pela segunda vez? Quem é Isa? E aí ele foi atrás. Perguntou para o seu líder na escola, não teve resposta. Perguntou para o líder na religião, na mesquita, não teve resposta. Perguntou para o seu pai, não teve resposta. Aí ele foi, adquiriu uma Bíblia e conheceu a resposta. Então, amados, caminhando aqui para os últimos slides, para a gente fazer uma oração e dar continuidade, a nossa esperança é a promessa do Senhor.
que todos que o conhecem têm vida nova e vida em abundância. E isso está acontecendo no mundo muçulmano, onde a igreja perseguida tem a sua maior presença em toda a terra. No slide 20, como é que você pode fazer parte disso? Você pode se engajar. Como você se engaja nessa causa? Intercedendo, doando, corajando. Às vezes você pode imaginar, não tenho recurso para isso. Olha, Deus proverá. Não fique aí fazendo conta, né, para querer mensurar o poder transformador do Evangelho, da palavra de Deus. Né? Ore ao Senhor, seu Santo Espírito tocando, e Ele vai tocar, tocou no meu, somos todos igreja, vai tocar no seu coração, vai mostrar como você pode contribuir, intercedendo primeiro, não é apenas um dia no ano, nós precisamos orar pelas nações, em especial aquelas onde há perseguição à igreja, porque como crerão se não há quem fale, quem tenha a permissão para falar, ainda que precise ter contrabando de Bíblia, que a palavra do Senhor chegue lá, mas Deus vai levantar homens e mulheres, e para isso nós também precisamos orar, clamando ao Senhor, né, por essas vidas que corajosamente têm se levantado, contribuindo, não sei o quanto nem como, mas converse com o seu Deus, com o nosso Deus, e Ele vai te dizer como. Há sempre possibilidade, porque Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Não somos nós não somos donos sequer do ar que nós respiramos. E por fim, encorajando, precisamos encorajar. O ministério Portas Abertas é uma dessas formas, tá? E o dia da igreja perseguida, para essa finalidade também, né? Lá está Colossenses 4, verso 2, você pode estar lendo lá que a palavra nos diz que nós precisamos estar alertas e sermos gratos pelo que Deus fez por nós. E temos esse desejo intenso de que Deus assim faça pelo próximo. Próximo slide. É sua hora de agir, tá? Então, para você conhecer melhor, você vai depois navegar na página do ministério, tem ficha de preenchimento. Nós já distribuímos isso aqui no ano passado. Procure se informar como você pode participar disso. E, por fim, o último slide, através das redes sociais. Investimos tanto tempo. Você já parou para contar quantas horas da semana você gasta em redes sociais? Você vai tomar um susto quando você prestar atenção. E no dia, que agora até trabalhar, né? Durante muito tempo foi mais entretenimento, mas agora até trabalhamos na rede social. Quanto do seu tempo você tem dedicado para compartilhar informações da sua fé, apoiando, sustentando a sua própria igreja, né? Seus irmãos, e apoiando iniciativas como essa do Portas Abertas? Está lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se eu tenho dificuldade de compartilhar minha fé num país onde é totalmente aberto e permitido confessar publicamente a fé em Cristo Jesus, quanto mais no corpo a corpo. Então, sejamos todos aí desafiados. Espero que tenha sido edificante para as nossas vidas. Foi para a minha, certamente foi para você, para nós tomarmos, no mínimo, posição de orarmos para esses irmãos. Vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor em favor dos nossos irmãos cristãos ex-muçulmanos. 37 nações das 50 que estão listadas como as onde há a perseguição mais severa, onde mulheres são expulsas das suas casas, jovens, homens, por declararem a fé em Cristo Jesus. Onde, como aconteceu no Sudeste Asiático, uma ilha, a população foi dizimada porque se converteu a Cristo Jesus. E isso não passou na mídia aqui do Brasil. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela Tua edificação em nosso meio, Senhor. Obrigado porque as palavras que o Senhor mesmo já tem falado aos nossos corações, agora, tomando conhecimento desses testemunhos, também ganham uma dimensão maior, mais ampla, a dimensão que o Senhor deseja.
Ó Pai, perdoa-nos quando nos queixamos de aflições que passamos aqui. É legítimo nos queixarmos ao Senhor, somos homens, mulheres, falhos, somos seres humanos. Mas, Pai, nada são perto do que o próprio Senhor Jesus passou aqui quando andou nesta terra. E nada são também perto desses nossos irmãos, que têm pago, às vezes, com a própria vida, com o isolamento, um isolamento muito mais amplo e pior do que esse gerado pelo vírus. Ó Deus, que o Senhor visite cada nação, os governantes, as autoridades, que o Senhor mude os corações, que o Senhor faça sair o ódio, entrar o amor, mas o amor genuíno na palavra do nosso Deus, o amor que brota do teu coração, Senhor, que foi capaz de pagar um alto preço, dando seu próprio Filho em favor de toda a humanidade. Ó Deus, fala aos nossos corações também aqui, que vivemos um país até então livre, que abandonemos, Pai, as paixões por ideologias, por pensamentos, filosofias humanas e foquemos naquilo que importa, que é propagar a fé em Cristo Jesus, fortalecer uns aos outros, edificar uns aos outros. Ó Pai, incendeia os nossos corações para termos essa paixão e compaixão pelos irmãos que vivem naquelas localidades, privados até de falarem o nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia, fortaleça a fé. Não deixe que, como temos notícia, muitos têm se desviado da fé porque precisam confessar a fé em Maomé, em Alá, para permanecerem vivos ou terem acesso a direitos até os direitos humanos. Tenha misericórdia, Pai, abra os olhos, os ouvidos também de todas as nações para a realidade que acontece. E, Pai, como povos livres, possamos também prezar pelos direitos humanos ali naquelas nações. E, ó Pai, sobremaneira em nós, o teu povo, que oremos sem cessar. Que, Pai, testemunhemos essa realidade enfrentada pela igreja, que é o corpo de Cristo, perseguida naquelas nações. Não nos esqueçamos, comentemos uns com os outros, para assim perseverarmos na oração. E, ó Pai, que também não seja apenas um dia no calendário, mas seja cada dia da nossa existência. Orar, perseverar na fé, pregar a Tua palavra também através das atitudes. Que assim seja, a começar por mim em nosso meio, em toda a Tua igreja aqui no Brasil. Brasil que é tão conhecido como um país amigo, de fácil relação, que levemos essa vantagem adiante, como Teu povo principalmente. Ó Deus, orando, testemunhando, fortalecendo a fé dos nossos irmãos com recursos também, mas principalmente, Pai, tendo compaixão por aquelas vidas. E assim é a nossa oração nessa manhã, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, um abração para você que está na internet também, e dentro de instantes daremos continuidade com o louvor e com a ministração da palavra. Deus te abençoe.